Meu nome é Rodrigo Santos, 27 anos, nascido e criado em São Paulo, mas o destino me trouxe para esse fim de mundo no Ceará. Pecém. Nunca tinha ouvido falar desse lugar antes de ver o anúncio. Operários para construção de siderúrgica, salário acima da média, alojamento incluso. Foi o suficiente. Juntei o pouco que tinha, me despedi da minha mãe e embarquei nesse sonho de juntar uma grana para começar minha vida de verdade quando voltasse. Cheguei em janeiro de 2016, junto com uma leva de quase 200 homens de todos os cantos do Brasil. O canteiro de obras era monstruoso, se estendia por quilômetros. Gigantescas estruturas metálicas começavam a se erguer contra o céu azul do Ceará, andaimes que pareciam alcançar as nuvens, guindastes que balançavam no ar como brinquedos de criança. O barulho era ensurdecedor, o ranger do metal, o impacto das marteladas, as serras cortando aço, os gritos dos encarregados. Vai ser um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina. Repetiam os chefes como se fosse um mantra, como se isso justificasse tudo. Nos primeiros meses foi tranquilo. Trabalhávamos duro, mas o pagamento vinha em dia. Logo percebi que havia algo errado, porém. As promessas começaram a minguar, os pagamentos atrasaram, as horas extras não eram compensadas corretamente. Nos alojamentos, os rumores cresciam. Os veteranos contavam histórias de acidentes encobertos, de indenizações que nunca chegavam às famílias. Uma tensão crescente pairava sobre nós, tão palpável quanto o pó metálico que cobria nossos pulmões dia após dia. Foi quando começaram as greves, primeiro pequenas, depois maiores, paralisações que duravam horas, depois dias. Alguns companheiros queimavam pneus na entrada, outros bloqueavam o acesso de caminhões. A empresa respondia com ameaças veladas, com listas negras. Quem participava das greves era marcado. Eu tentava ficar neutro, precisava daquele dinheiro mais do que precisava lutar por direitos que sabia que nunca seriam respeitados. 27 de março de 2016. Nunca vou esquecer essa data. Tinha greve marcada, mas alguns de nós decidiram furar o bloqueio, eu incluído. É só mais um dia, Rodrigo, pensei comigo mesmo enquanto passava pelos companheiros que me olhavam com desprezo na entrada. Preciso mandar dinheiro para minha mãe. Mentiras que contamos a nós mesmos para justificar nossas fraquezas. O dia estava quente, mesmo para os padrões do Ceará. Um calor que derretia o asfalto e embaçava a visão. Trabalhávamos na montagem de uma estrutura no setor leste, um esqueleto metálico que já alcançava o equivalente a 5 andares. Andaimes se entrelaçavam como uma teia gigante de metal e madeira. Éramos poucos naquele dia, talvez 20 homens espalhados por toda a área. Um silêncio estranho para quem estava acostumado ao barulho constante de centenas de trabalhadores. Eu estava no chão, separando ferramentas, quando ouvi o primeiro rangido. Um som agudo, metálico, como o lamento de um animal ferido. Ergui os olhos a tempo de ver o impossível acontecer em câmera lenta. Toda a estrutura do andaime começou a inclinar-se. O rangido se transformou num estrondo ensurdecedor, como se o próprio céu estivesse desabando. "Corre!" alguém gritou. Foi quando vi Marcelo. Não éramos próximos, mal trocávamos palavras, mas reconheci seu rosto aterrorizado, paralisado sob a sombra crescente da estrutura que despencava. Nossos olhos se encontraram por um segundo, um instante de pura compreensão mútua. Ele sabia que não tinha para onde correr. O impacto fez o chão tremer. Uma nuvem de poeira se ergueu como uma explosão, cegando a todos. Quando baixou, o silêncio era total, quebrado apenas pelos gemidos abafados. Corri em direção aos escombros junto com os outros. Foi quando ouvi os gritos. "Tem alguém aqui embaixo? Pelo amor de Deus, tem alguém aqui!" Demorou quase 20 minutos para conseguirmos remover os escombros o suficiente para encontrá-lo. Marcelo estava irreconhecível. Um vergalhão havia transpassado seu capacete como se fosse papel, entrando pela nuca e saindo pela testa.
Outro havia penetrado seu peito, direto no coração. O sangue escuro se espalhava pelo concreto, formando uma poça que parecia engolir tudo ao redor. O pior foi o olhar. Os olhos dele ainda estavam abertos, fixos, como se pudessem ver além da morte. Um olhar acusador, dirigido a todos nós, principalmente a mim. Não tivemos tempo de processar o horror. Os seguranças da empresa chegaram rapidamente, empurrando todos para longe, cobrindo o corpo com lonas pretas, como se tentassem apagar a evidência de sua existência. Fomos todos dispensados, enviados de volta aos alojamentos com ordens expressas para não comentarmos sobre o ocorrido. Claro que isso não impediu que as fotos circulassem. 1 hora depois do acidente, meu celular vibrou. Era uma mensagem no grupo de WhatsApp dos peões. As imagens eram nítidas demais. Marcelo empalado, o rosto desfigurado, o olhar vazio. Guardei o celular sem conseguir olhar por mais de 5 segundos. Aquela noite não consegui dormir. No dia seguinte, a empresa agiu como se nada tivesse acontecido. Acidente isolado, disseram. O trabalhador estava em área não autorizada. Mentiras. Todos sabíamos que a estrutura estava comprometida, que os materiais eram de qualidade inferior, que os prazos apertados forçavam atalhos perigosos. Mas quem iria nos ouvir? Éramos apenas números numa planilha, peças substituíveis naquela engrenagem infernal. As semanas seguintes foram as piores. A paralisação durou apenas 3 dias. O corpo de Marcelo foi enviado para sua cidade natal sem alarde. Sua família recebeu uma indenização mínima e assinou papéis que não entendeu. A obra continuou. Apenas mais um número nas estatísticas de acidentes de trabalho na construção civil brasileira. Foi nessa época que minha situação financeira piorou. Os atrasos nos pagamentos se tornaram mais frequentes e minha mãe precisava de dinheiro para um tratamento. Comecei a procurar horas extras, qualquer coisa para aumentar o salário no fim do mês. Foi quando surgiu a oportunidade. Turno noturno no setor leste, justamente onde Marcelo havia morrido. Pagamento em dinheiro por fora. Não pensei 2 vezes. Meu primeiro turno noturno foi tranquilo, apenas verificação de estruturas já montadas. O segundo também. No terceiro, porém, algo mudou. A obra à noite era outro mundo. As imensas estruturas metálicas projetavam sombras distorcidas sob as luzes dos holofotes. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo vento que assobiava entre as vigas de aço e pelo ocasional uivo de um cão selvagem ao longe. 27 de abril de 2016, exatamente 1 mês após o acidente. Eu estava sozinho naquela noite, verificando uma estrutura no 5º andar. O mesmo lugar onde o andaime havia desabado. O mesmo lugar onde Marcelo havia morrido. A coincidência não passou despercebida, mas precisava do dinheiro. Sempre precisamos do dinheiro, não é? A solidão era opressiva. Apenas eu e minhas ferramentas, o eco metálico de cada movimento ampliado pelo silêncio da noite. Enquanto apertava os parafusos de uma junta, tive a súbita sensação de que não estava sozinho. Um arrepio percorreu minha espinha. Meus pelos se eriçaram, como se uma corrente elétrica tivesse passado pelo meu corpo. Tentei ignorar a sensação, concentrando-me no trabalho. As sombras dançavam ao meu redor, projetadas pelos holofotes que ocasionalmente oscilavam com o vento. O suor escorria pela minha testa, apesar da brisa fresca da noite. Foi quando escutei um suspiro. Não, mais como um leve gemido, um som úmido que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Tem alguém aí? Minha voz soou estranha, fraca, engolida pela vastidão da estrutura ao meu redor. O silêncio que seguiu foi ainda mais perturbador. Voltei ao trabalho, minhas mãos tremendo levemente. Foi então que senti. Um frio intenso, antinatural, colou-se às minhas costas como uma presença física. Uma gota de suor gelado escorreu por minha espinha. Lentamente, muito lentamente, virei-me. Nada.
Apenas as sombras dançantes e o vazio da noite. Respirei aliviado e me virei novamente para frente. Ele estava ali, a menos de 1 metro de distância, tão próximo que pude sentir o cheiro, um odor metálico de sangue misturado com o cheiro doce da putrefação. Marcelo, ou o que restava dele. O rosto ainda mantinha as feridas do acidente. Um buraco negro e úmido atravessava sua testa, deixando entrever o crânio fraturado. O peito aberto revelava a cavidade torácica vazia, escura, com pedaços de vergalhão ainda cravados na carne apodrecida. Mas eram os mesmos olhos que vi naquele dia, acusadores, transbordando um ódio tão intenso que parecia físico, palpável. Olhos que sabiam, olhos que julgavam. Seus lábios se moveram lentos, viscosos. Um som escapou deles. Não palavras, mas um gorgolejo úmido, como se seus pulmões estivessem cheios de sangue. Sua mão, fria, nodosa, cinzenta, ergueu-se em minha direção. O grito que saiu da minha garganta não parecia humano. Recuei, tropeçando nas minhas próprias ferramentas. A visão, o fantasma, a alucinação, o que quer que fosse, avançou, deixando um rastro negro e viscoso no chão metálico. Não, murmurei, continuando a recuar. Minhas costas bateram contra o guarda-corpo improvisado. O metal rangeu, protestando contra meu peso. Foi quando senti ele se quebrar. Por um momento, fiquei suspenso no ar, meus braços se debatendo inutilmente. Meus olhos ainda fixos na figura de Marcelo, que agora me observava da beirada, seu rosto uma máscara inexpressiva de morte e acusação. A queda pareceu durar uma eternidade. Lembro-me de ver as estrelas, o céu noturno emoldurado pelas estruturas metálicas que passavam rapidamente. Lembro-me de pensar na minha mãe, no dinheiro que não conseguiria enviar, nas contas que ficariam sem pagar. Lembro-me do vento assobiando nos meus ouvidos. O impacto foi misericordiosamente rápido. Senti meu corpo se chocar contra algo. Madeira, metal, concreto, não sei dizer. Uma dor lancinante explodiu em cada nervo, cada célula. Depois, o formigamento. Um formigamento intenso que começou nas extremidades e foi se espalhando, tomando conta de tudo, até que não senti mais nada. A última coisa que vi antes da escuridão me engolir foi o rosto de Marcelo, observando-me lá do alto. Seus lábios se moveram novamente, e desta vez tive a horrível impressão de que ele sorria. Acordei em um quarto branco. O zumbido constante de aparelhos e o cheiro característico de desinfetante me fizeram perceber que estava em um hospital antes mesmo de abrir completamente os olhos. Tentei me mover, mas meu corpo respondeu com uma onda de dor tão intensa que arranquei um gemido involuntário. Olha só quem resolveu voltar dos mortos. A voz pertencia a um homem de meia idade, de jaleco branco e olheiras profundas. Dr. Mendes, como descobri depois. Ele se aproximou, verificando meus sinais vitais com gestos mecânicos e precisos. Você teve muita sorte, rapaz. Fraturou 3 costelas, rompeu um tendão no ombro, teve uma concussão séria e perdeu muito sangue. Mas podia ter sido muito pior. Uma queda de 10 metros normalmente não termina com o paciente consciente e reclamando de dor 2 dias depois. 2 dias. Perdi 2 dias da minha vida. Tentei falar, mas minha garganta estava seca demais, como se tivesse engolido todo o pó de cimento da obra. A aparição, consegui murmurar. O médico franziu a testa. Normal. A concussão pode causar alucinações, confusão mental. Vai passar, mas não foi uma alucinação. Eu sabia o que tinha visto. Marcelo estava lá, seu corpo mutilado, seus olhos acusadores. Tão real quanto o médico à minha frente. Os dias no hospital se arrastaram. A empresa enviou um representante, um homem de terno mal ajustado e sorriso mais falso que nota de R$3. Ele me fez assinar papéis que não li direito. Procedimento padrão, garantiu. Para liberar seu afastamento e o seguro. Entre analgésicos e visitas médicas, comecei a ouvir os rumores. Enfermeiras que conversavam em voz baixa no corredor.
Outros pacientes que me olhavam com uma mistura de curiosidade e medo. Eu não era o primeiro. Outros trabalhadores da siderúrgica haviam passado por ali nas últimas semanas. Acidentes estranhos, inexplicáveis. Um deles havia se jogado do terceiro andar do alojamento, jurando que estava sendo perseguido. Outro sofrera queimaduras graves quando, segundo testemunhas, começou a gritar com o vazio antes de derrubar um balde de metal fundido sobre si mesmo. Foram 10 dias de internação. Quando recebi alta, ainda sentia dores por todo o corpo. Mas o pior era a sensação constante de estar sendo observado. A imagem de Marcelo havia se gravado em minha mente como uma tatuagem. Fechava os olhos e lá estava ele, seu rosto desfigurado, seus olhos vazios. Voltei para o alojamento, mas tudo havia mudado. Os outros operários me evitavam, desviando o olhar quando cruzávamos nos corredores. Apenas Josué, um veterano de Minas Gerais que trabalhava comigo no setor, teve coragem de se aproximar. Ouvimos o que aconteceu, disse, sentando-se na beira da minha cama. Dizem que você estava falando sozinho lá em cima, gritando com alguém que não estava lá. Eu vi, respondi a voz baixa. Eu vi o Marcelo. Josué fez o sinal da cruz. Não é o primeiro, confessou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém nos ouvia. Tem algo errado naquela obra, Rodrigo. Desde o começo. Não é só os acidentes, é outra coisa. Naquela noite, Josué me contou histórias que os trabalhadores mais antigos compartilhavam em voz baixa. Antes da siderúrgica, aquelas terras pertenciam a uma comunidade indígena que foi removida à força. Houve resistência, confrontos. Pessoas morreram. O corpo de um dos líderes nunca foi encontrado e dizia-se que ele havia jurado vingança contra aqueles que profanassem a terra. Besteira, falei, mais para me convencer do que por realmente acreditar. Lendas de peão para espantar o tédio. Mas então, Josué me mostrou uma foto em seu celular. Uma imagem tremida, mal iluminada, de um grafite na parede interna do setor oeste. Não era português, nem qualquer língua que eu pudesse reconhecer. Símbolos estranhos, pintados com o que parecia ser sangue seco. Apareceu uma semana depois que começaram as escavações. A empresa pintou por cima 3 vezes. Sempre volta. Nos dias seguintes, tentei voltar à normalidade. A empresa me colocou em serviços leves, no almoxarifado, longe das grandes estruturas, longe de onde Marcelo havia morrido. Mas à noite, em meus pesadelos, eu continuava caindo, infinitamente, enquanto Marcelo observava do alto, seu corpo deformado, recortado contra o céu estrelado. Foi durante esse período que comecei a perceber os padrões. Os acidentes não eram aleatórios. Sempre aconteciam nos dias 27, o mesmo dia em que Marcelo morreu. Sempre envolviam trabalhadores que, de uma forma ou de outra, haviam furado greves ou protestos. Sempre deixavam marcas estranhas, inexplicáveis, nos corpos das vítimas. Em 20 de maio, quase um mês após minha queda, eu estava organizando ferramentas no depósito quando Paulo, um soldador recém-chegado, veio pegar equipamento. Enquanto separava o material, ele começou a conversar. É verdade o que dizem? Sobre você ter visto um... Você sabe. Não respondi imediatamente. Estava cansado das piadas, dos olhares, dos sussurros. Não sei do que você está falando. Paulo se aproximou, olhando ao redor nervosamente. Eu também vi algo, confessou em voz baixa. Anteontem, no setor leste. Estava soldando uma viga quando senti um cheiro estranho, como carne podre e metal quente. Quando me virei, ele não precisou completar. Reconheci o medo em seus olhos, o mesmo medo que via todos os dias no espelho. O que ele queria? Perguntei. Paulo engoliu em seco. Ele não disse nada, só me olhou. Mas eu soube. Ele estava me culpando. Pelo quê? No dia do acidente, eu sabia que o andaime estava comprometido. Vi as rachaduras nas conexões. Deveria ter reportado, mas ele desviou o olhar.
Tínhamos metas para cumprir. Prazos. A empresa estava ameaçando cortar pessoal. Naquela noite não consegui dormir. As palavras de Paulo ecoavam em minha mente. A verdade começava a se formar, terrível e inescapável. Não era apenas um fantasma buscando vingança aleatória. Era algo mais profundo, mais antigo, usando Marcelo como instrumento. Uma força que punia aqueles que traíam seus iguais, que colocavam o lucro acima da vida humana. No dia seguinte, procurei Josué. Precisava saber mais sobre a terra, sobre a história do local. Ele me levou até um senhor que trabalhava como segurança na Portaria Norte. Seu Antônio, um cearense de pele curtida pelo sol, que já passava dos 70 anos e conhecia a região como a palma da mão. Essa terra tem memória, filho, disse o velho, sentado à sombra de uma mangueira nos limites do canteiro. Antes dos índios era dos quilombolas. Antes dos quilombolas, só Deus sabe. Mas todos que derramaram sangue aqui deixaram sua marca. Segundo seu Antônio, a região havia sido palco de conflitos desde tempos coloniais. Escravos fugidos, indígenas perseguidos, trabalhadores rurais expulsos por grileiros. Camadas e mais camadas de violência e injustiça, como sedimentos geológicos de sofrimento humano. E agora é a vez de vocês, concluiu, acendendo um cigarro de palha. A terra cobra seu preço, sempre. Voltei ao alojamento perturbado, as palavras do velho ressoando em minha mente. Naquela noite, sonhei com Marcelo novamente, mas desta vez ele não estava sozinho. Atrás dele havia outros, dezenas, centenas de figuras sombrias, indígenas com corpos marcados por ferimentos de armas de fogo, escravos com as costas retalhadas por açoites, camponeses com membros mutilados, e entre eles, rostos que reconheci. Trabalhadores da siderúrgica que haviam morrido em acidentes nos últimos meses. Acordei encharcado de suor, o coração martelando no peito. Uma certeza se formou em minha mente. Isso não terminaria comigo. A menos que algo fosse feito, os acidentes continuariam. Mais mortes, mais almas presas àquele ciclo de vingança e retribuição. No dia seguinte, 26 de maio, tomei uma decisão. Precisava voltar ao local onde tudo começou. Precisava enfrentar o que quer que estivesse por trás daqueles eventos. Esperei até o fim do expediente, quando a maioria dos trabalhadores já havia voltado para os alojamentos. O sol se punha no horizonte, tingindo as estruturas metálicas da siderúrgica com tons de vermelho e laranja, como ferro incandescente. Entrei no setor leste sem dificuldade. Meu crachá ainda tinha acesso, e os poucos seguranças que encontrei apenas acenaram em reconhecimento. Comecei a subir as escadas metálicas, cada passo ecoando na estrutura vazia. O vento sibilava entre as vigas, criando uma sinfonia metálica que parecia sussurrar alertas, implorando para que eu voltasse. Mas não voltei. Continuei subindo, piso após piso, até chegar ao local exato onde havia caído quase um mês antes. O local onde havia visto Marcelo. A área estava isolada com fitas amarelas de segurança, um relatório de acidente ainda preso a uma prancheta esquecida. O sol já havia se posto completamente e as luzes automáticas da obra começavam a se acender, criando ilhas de claridade em um oceano de sombras. Sentei-me no chão de metal, as costas apoiadas contra uma viga, e esperei. Não sei quanto tempo fiquei ali. Minutos, talvez horas. O frio da noite se intensificou, mas eu mal sentia, concentrado em cada som, cada movimento, cada sombra. Foi então que percebi o silêncio, um silêncio absoluto, como se o mundo tivesse parado de respirar. Nem mesmo o vento ou os insetos noturnos quebravam aquela quietude sepulcral. Eu sei que você está aqui, falei, minha voz estranhamente calma. Não só você, Marcelo, todos vocês. O ar à minha frente pareceu condensar-se, escurecer, como uma nuvem de tempestade se formando do nada. O frio intensificou-se, cristalizando minha respiração em nuvens brancas. E então ele estava lá. Marcelo, exatamente como da última vez.
O rosto destruído, o peito perfurado, os olhos vazios fixos em mim. Mas agora não senti medo, apenas uma profunda tristeza, uma compaixão que transcendia o horror de sua aparência. Eu sinto muito, disse, as palavras saindo como um sussurro. Sinto muito pelo que aconteceu com você, pelo que todos nós permitimos que acontecesse. Marcelo não respondeu, mas algo mudou em sua expressão. Se é que algo tão desfigurado poderia ter expressões. Seus olhos, antes vazios, agora pareciam conter uma pergunta. Não foi apenas um acidente, foi? A estrutura estava comprometida, todos sabíamos, a empresa sabia, mas ninguém fez nada. Lentamente Marcelo assentiu, um gesto tão humano, tão dolorosamente normal, que senti lágrimas queimarem nos cantos dos meus olhos. E eu furei a greve. Se tivéssemos todos parado, você estaria vivo. Outro assentimento, mais lento desta vez. O que você quer, Marcelo? Vingança? Ele negou com a cabeça. Estendeu a mão, aquela mão cinzenta, nodosa, e apontou para baixo, para o chão de metal sob nossos pés. Depois para mim, depois para si mesmo. Não entendi imediatamente, mas então percebi. Ele não apontava para o chão, mas para o que estava sob ele. A terra que guardava tantas histórias, tantas injustiças, tantas vidas interrompidas. A terra, murmurei. É sobre a terra, sobre o que foi feito aqui. Marcelo assentiu novamente, mais enfaticamente. Sua forma começou a mudar, a flutuar, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Por um instante, vi outros rostos sobrepondo-se ao seu. Rostos antigos, marcados pelo tempo e pelo sofrimento. E então entendi, não era apenas sobre Marcelo, sobre seu acidente, sobre a negligência da empresa. Era sobre um ciclo muito mais antigo, muito mais profundo. Um ciclo de exploração, de pessoas tratadas como peças descartáveis, sacrificadas no altar do progresso. Dos escravos nas plantações coloniais aos indígenas expulsos de suas terras, dos camponeses sem direitos aos operários sem segurança. O mesmo padrão se repetindo através da história, apenas os nomes e as faces mudando. O que posso fazer? Perguntei, sentindo o peso dessa compreensão. Como posso quebrar esse ciclo? Marcelo, ou o que quer que estivesse usando sua forma, aproximou-se. O cheiro de decomposição era avassalador, mas não recuei. Ele estendeu sua mão novamente, desta vez tocando minha testa com dedos gelados. Uma explosão de imagens invadiu minha mente. Vi o acidente de ângulos que não poderia ter visto. Vi faces de executivos em salas luxuosas, assinando documentos que autorizavam o uso de materiais de qualidade inferior. Vi inspetores aceitando propinas para ignorar irregularidades. Vi os cálculos frios de custo-benefício, onde vidas humanas eram reduzidas a números em planilhas. Vi a verdade. Quando as visões cessaram, caí de joelhos, ofegante. Minha cabeça latejava como se estivesse prestes a explodir, e um gosto metálico de sangue preenchia minha boca. Havia mordido a língua sem perceber. O fantasma de Marcelo permanecia à minha frente, sua forma etérea ondulando como fumaça sob as luzes dos holofotes. Eu entendo agora, murmurei, erguendo os olhos para encará-lo. Não é só sobre você. Nunca foi. A aparição assentiu lentamente. Percebi que seus olhos haviam mudado, não mais acusadores, mas cheios de uma tristeza profunda, ancestral, como se carregassem o peso de séculos de sofrimento. O que querem que eu faça? Sou apenas um peão. Ninguém vai me escutar. Marcelo, ou a entidade que usava sua forma, ergueu a mão novamente. Desta vez, apontou além de mim para as sombras à minha esquerda. Virei-me e vi algo que não havia notado antes. Uma pasta preta, dessas de relatório corporativo, abandonada sobre uma pilha de materiais de construção. Com as pernas trêmulas, levantei-me e caminhei até lá. A pasta estava úmida, como se tivesse sido deixada sob a chuva, mas o céu estava limpo naquela noite. Quando a abri, encontrei documentos, muitos documentos. Relatórios de inspeção com datas adulteradas,
memorandos internos discutindo o uso de materiais abaixo das especificações de segurança, e-mails entre executivos calculando quantas mortes seriam aceitáveis antes que o custo das indenizações superasse a economia gerada pelos atalhos. E havia mais. Fotografias aéreas da região antes da construção, mostrando sítios arqueológicos que não constavam nos relatórios oficiais, laudos ambientais manipulados, um documento confidencial detalhando o pagamento de propinas a fiscais do Ministério do Trabalho para ignorar violações graves. Era a prova. Toda a prova necessária para expor a verdade, não apenas sobre a morte de Marcelo, mas sobre toda a operação criminosa que era aquela obra. Quando me virei para agradecer, Marcelo havia desaparecido. No lugar onde estivera, encontrei apenas uma pequena poça de líquido escuro que, sob a luz fria dos holofotes, parecia sangue coagulado. Guardei os documentos dentro da camisa e desci as escadas rapidamente. Meu coração batia descompassado, não mais de medo, mas de um sentimento misto de urgência e propósito. Pela primeira vez desde o acidente, sentia que havia uma razão para eu ter sobrevivido. Voltei ao alojamento e tranquei-me no pequeno banheiro coletivo. Sentado no chão frio, examinei cada documento novamente, tentando absorver a magnitude daquelas revelações. Não era apenas negligência ou incompetência, era uma conspiração deliberada, um desrespeito calculado pela vida humana em nome do lucro. Precisava agir, mas sabia que não poderia fazer isso sozinho. Na manhã seguinte, procurei Josué e Paulo, os únicos em quem sentia que poderia confiar minimamente. Mostrei-lhes os documentos, contei sobre meu encontro com Marcelo. "Você perdeu a cabeça de vez?", disse Paulo, passando as mãos pelos cabelos ralos. "Fantasmas entregando provas? Isso é loucura, Rodrigo. Não importa como consegui isso", insisti. "O que importa é que é real, é verdadeiro. Olhe esses cabeçalhos, essas assinaturas, são documentos oficiais da empresa." Josué, que até então permanecera em silêncio, folheava lentamente as páginas com mãos trêmulas. "Meu irmão morreu em Mariana", disse ele finalmente, a voz embargada. "Soterrado em lama de minério porque uma empresa priorizou o lucro sobre vidas. Nunca houve justiça. Nunca houve consequências reais para os verdadeiros responsáveis." Ele ergueu os olhos e vi neles uma determinação que espelhava a minha própria. "O que pretende fazer com isso?" Tinha pensado nisso durante toda a noite. As opções eram limitadas. A polícia local provavelmente estava comprada. O sindicato era fraco, infiltrado por gente da empresa. A imprensa regional dependia dos anúncios das grandes corporações. "Precisamos ir além", disse finalmente, diretamente para a imprensa nacional, para o Ministério Público Federal, para organizações internacionais que monitoram violações de direitos trabalhistas. Nos dias seguintes, agimos com cuidado extremo. Fizemos cópias dos documentos e as escondemos em lugares diferentes. Josué, que conhecia um advogado de direitos humanos em Fortaleza, conseguiu estabelecer contato com uma procuradora do trabalho que não tinha medo de enfrentar grandes corporações. Paulo, apesar de suas dúvidas iniciais, usou seus contatos para conseguir um notebook e acesso à internet fora do controle da empresa. Enviamos pacotes digitais para jornalistas investigativos, ONGs, políticos de oposição. 27 de maio, exatamente 2 meses após a morte de Marcelo. Estávamos os 3 na pequena lanchonete fora dos limites da obra, fingindo comemorar o aniversário de Paulo, enquanto aguardávamos a confirmação de que nosso material havia chegado aos destinatários. Foi quando os telefones começaram a tocar. Primeiro o meu, depois o de Josué, então o de Paulo. Era a notícia. 3 corpos haviam sido encontrados na parte mais alta da estrutura leste. 3 trabalhadores que haviam desaparecido dias antes, justamente aqueles que sabíamos terem testemunhado diretamente a adulteração do andaime que matou Marcelo.
Seus corpos estavam dispostos de uma forma que os seguranças descreveram como ritualística. Cada um com um vergalhão atravessando o peito, exatamente como Marcelo. "É ele", sussurrou Paulo, o rosto pálido. "É o fantasma, está punindo os culpados." Não respondi imediatamente. Algo na notícia não fazia sentido. Os 3 homens haviam desaparecido gradualmente, em dias diferentes, sem alarde. Como seus corpos foram parar todos juntos no topo da estrutura. Quem poderia ter acesso àquela área restrita? Quem poderia mover 3 corpos adultos sem ser notado? "Não é ele", disse finalmente. "É alguém tentando fazer parecer que é." Naquela noite, enquanto a obra fervilhava com policiais, peritos e curiosos, tomei uma decisão arriscada. Precisava voltar uma última vez ao local onde tudo começou, onde havia visto Marcelo. Tinha uma suspeita crescente de que o que estávamos testemunhando era mais complexo e mais terrível do que simplesmente um fantasma vingativo. Consegui passar pelos cordões de isolamento, aproveitando a confusão. A estrutura leste estava praticamente deserta, com toda a atenção voltada para o local onde os corpos haviam sido encontrados, várias seções acima. Subi lentamente, cada passo calculado para não fazer barulho. Quando cheguei ao local exato onde havia caído, parei. O silêncio era total, exceto pelo uivo distante do vento entre as estruturas metálicas. A luz da lua crescente criava sombras alongadas e distorcidas. "Sei que não foi você", falei para o ar. "O que você me mostrou foi a verdade, não vingança." Nada aconteceu por alguns instantes. Então senti aquela mesma presença fria, aquele mesmo arrepio subindo pela espinha. O ar condensou-se e Marcelo materializou-se diante de mim, mas diferente desta vez. Seu corpo ainda mostrava os ferimentos fatais, mas havia algo mais nítido, mais presente em sua aparição. Ele negou com a cabeça lentamente, confirmando minha suspeita. Não era ele quem havia matado aqueles homens. "Quem, então?" perguntei. Marcelo apontou para baixo, para os níveis inferiores da estrutura. Em seguida, fez um gesto que demorei a interpretar. Passava a mão em frente ao peito, como se estivesse alisando algo. "Um uniforme?" arrisquei. "Alguém da empresa?" A aparição assentiu vigorosamente. Naquele momento, ouvi passos metálicos na escada abaixo de mim. Alguém subia. Instintivamente, recuei para as sombras, escondendo-me atrás de uma pilha de materiais. Os passos se aproximavam, pesados, decididos. Uma figura emergiu no patamar. Reconheci-o imediatamente. Cardoso, o chefe de segurança patrimonial da obra. Um ex-policial com fama de violento, contratado diretamente pelo alto escalão da empresa. Em sua mão direita, algo brilhou sob a luz da lua, uma faca longa de caça. "Sei que está aqui, Santos." Sua voz ecoou na estrutura vazia. "Seus amiguinhos já entregaram tudo. É melhor se entregar voluntariamente." Meu sangue gelou. Josué, Paulo, teriam sido capturados, torturados. Vocês realmente acharam que poderiam derrubar uma operação de bilhões com alguns documentos roubados? Cardoso continuou aproximando-se lentamente do meu esconderijo. "Acredite, já lidamos com ameaças muito piores." Foi então que entendi. Os 3 trabalhadores mortos, as aparições relatadas por outros operários, nem tudo era sobrenatural. A empresa estava usando o medo, a superstição, para encobrir seus próprios crimes, para silenciar testemunhas, para criar uma cortina de fumaça mística sobre o que era, no fundo, ganância e crueldade humanas muito terrenas. Cardoso estava a apenas alguns metros agora. Precisava fazer algo. Olhei ao redor desesperadamente, procurando uma arma, uma rota de fuga. Foi quando notei a forma etérea de Marcelo pairando logo atrás de Cardoso. O segurança não podia vê-lo, claro, mas eu sim. Marcelo fez um gesto estranho apontando para cima. Segui seu olhar e vi, preso ao teto metálico, um antigo guincho manual usado para içar materiais pesados, direto acima de onde Cardoso estava parado. "Está pensando nos seus amigos?" Cardoso continuou.
cada vez mais próximo. Não se preocupe, eles terão o mesmo fim que você. Um trágico acidente de trabalho, o terceiro este mês. A mídia vai adorar especular sobre a obra amaldiçoada, os fantasmas vingativos. Ninguém vai questionar a realidade mais mundana. Lentamente, sem fazer barulho, estendi a mão até alcançar uma barra de ferro esquecida entre os materiais de construção. Não era muito, mas teria que servir. Sabe, até gostei dessa história do fantasma do operário. Cardoso riu, a voz carregada de desprezo. Facilitou muito meu trabalho. Bastou espalhar alguns rumores, colocar um pouco de sangue no lugar certo, e vocês, peões supersticiosos, fizeram o resto. Ele estava quase me alcançando. Era agora ou nunca. Com um movimento rápido, saí do esconderijo, brandindo a barra de ferro. Cardoso reagiu com a velocidade de um predador, esquivando-se do meu golpe desajeitado. A faca em sua mão cortou o ar a centímetros do meu rosto. Recuei, tropeçando em materiais espalhados pelo chão. "Seu merda!" rosnou ele, avançando. "Ia ser rápido e indolor. Agora vou fazer você sofrer." Continuei recuando, até sentir minhas costas contra a grade de proteção. O mesmo lugar de onde havia caído. O mesmo lugar onde Marcelo me salvara. "Não tem mais para onde correr." Cardoso sorriu, a faca erguida. Foi quando fiz a única coisa que poderia fazer. Olhei diretamente para o fantasma de Marcelo, que ainda pairava atrás de Cardoso, e assenti levemente. Ergui a barra de ferro, mas não para atacar Cardoso. Em vez disso, lancei-a com toda a força contra o mecanismo do guincho acima. O impacto foi certeiro. A trava de segurança quebrou-se com um estalo metálico. A corrente do guincho desenrolou-se violentamente e o gancho pesado no final dela despencou como um míssil de aço. Cardoso, percebendo tarde demais o perigo, ergueu os olhos a tempo de ver a massa de metal descendo sobre sua cabeça. O impacto foi brutal, instantâneo. O gancho atingiu-o exatamente no topo do crânio, com força suficiente para atravessar o capacete como se fosse papel, exatamente como o vergalhão havia atravessado o crânio de Marcelo 2 meses antes. Cardoso desabou sem um som, a faca tilintando contra o piso metálico. Uma poça de sangue começou a se espalhar ao redor de sua cabeça destroçada. Fiquei paralisado, o coração martelando nas têmporas. Acabara de matar um homem. Foi defesa própria, sim, mas ainda assim, uma vida humana havia se extinguido por minha ação direta. A forma translúcida de Marcelo aproximou-se, pairando sobre o corpo de Cardoso. Por um momento, temi que outra alma fosse se juntar àquela legião de fantasmas presos à terra. Mas então entendi o que estava presenciando. O espectro de Marcelo tocou o corpo de Cardoso e algo como uma fagulha escura saltou do cadáver para a aparição. Era como se parte da verdade, parte da justiça que Marcelo buscava, tivesse sido restaurada com aquela morte. "Isso é o que você queria?" perguntei, a voz trêmula. "Vingança?" Marcelo negou com a cabeça. Fez novamente aquele gesto apontando para baixo, para a terra sob nós. Depois para si mesmo, depois para mim. Compreendi então o que ele estava tentando me dizer desde o início. Não era sobre vingança pessoal, era sobre quebrar um ciclo de exploração, de sacrifício, de vidas tratadas como descartáveis, um ciclo tão antigo quanto a própria colonização daquelas terras. A aparição começou a se dissipar, como névoa sob o sol da manhã. Antes de desaparecer completamente, porém, Marcelo fez um último gesto. Apontou para meu bolso, onde eu guardava meu celular. Entendi o recado. Tirei o telefone, abri o aplicativo de câmera e comecei a fotografar tudo. O corpo de Cardoso, o guincho sabotado, o local onde estávamos. Depois, com mãos trêmulas, liguei para o número de emergência que a procuradora do trabalho havia me fornecido. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A morte de Cardoso desencadeou uma investigação que, combinada com os documentos que havíamos vazado, rapidamente se transformou em um escândalo nacional.
Josué e Paulo estavam vivos. Haviam conseguido se esconder quando perceberam que estavam sendo seguidos. Os 3 trabalhadores mortos foram identificados como testemunhas-chave do acidente de Marcelo, eliminados por saberem demais. À medida que as investigações avançavam, mais provas surgiam. Não era apenas sobre andaimes defeituosos ou materiais de baixa qualidade. Era um esquema muito maior, envolvendo lavagem de dinheiro, propinas a fiscais e políticos, destruição ambiental encoberta, crimes contra comunidades tradicionais. As obras foram paralisadas indefinidamente. Executivos foram presos. Políticos renunciaram. A imprensa internacional voltou seus olhos para aquele canto esquecido do Ceará, finalmente dando voz a histórias que haviam sido silenciadas por gerações. Quanto a mim, fui formalmente indiciado pela morte de Cardoso, mas as evidências de legítima defesa eram claras. Depois de 3 meses detido, fui liberado para responder em liberdade. O processo se arrastava, mas meus advogados, fornecidos por uma ONG de direitos humanos, estavam confiantes na absolvição. Hoje, faz exatamente 1 ano desde a morte de Marcelo. Estou de volta a São Paulo, morando com minha mãe, que finalmente pôde fazer o tratamento de que precisava, graças à indenização que recebemos da empresa. Trabalho como zelador em uma escola pública, um emprego simples, mas honesto e seguro. Às vezes, quando fecho os olhos à noite, ainda vejo o rosto de Marcelo. Não mais o rosto desfigurado do fantasma, mas o rosto vivo que vi por apenas um instante antes do andaime desabar. Um rosto comum, de um homem comum que queria apenas garantir o sustento de sua família. Nunca mais tive visões ou experiências sobrenaturais. Às vezes, me pergunto se tudo realmente aconteceu como me lembro, ou se parte foi fruto do trauma, da concussão, do medo. Mas então vejo as notícias sobre a siderúrgica, sobre as investigações em curso, sobre as famílias finalmente recebendo alguma forma de justiça. E sei que, real ou não, o fantasma de Marcelo cumpriu seu propósito. Ontem recebi uma carta anônima. Dentro dela, apenas um recorte de jornal local do Ceará, datado da semana passada. Uma pequena nota sobre um memorial que está sendo construído no terreno onde seria a siderúrgica. Um memorial para Marcelo e para todos aqueles que perderam suas vidas ali, não apenas nos acidentes recentes, mas ao longo de séculos de exploração. O memorial terá a forma de um andaime, mas não de metal. De madeira nativa, esculpida por artesãos indígenas e quilombolas da região. No topo, uma chama eterna, para que ninguém jamais esqueça que por trás de cada grande obra, de cada progresso, existem vidas humanas, vidas que importam, vidas que não podem ser reduzidas a números em planilhas de custo-benefício. Junto ao recorte, havia uma pequena nota escrita à mão. A terra não esquece, mas agora talvez possa começar a perdoar. Não sei quem enviou a carta. Talvez tenha sido Josué ou Paulo ou algum outro trabalhador que acompanhou nossa luta. Ou talvez... Bem, há coisas entre o céu e a terra que a razão humana jamais compreenderá completamente. O que sei é que dormi profundamente naquela noite, sem pesadelos, sem visões. E quando acordei, tive a estranha sensação de que um peso havia sido removido, não apenas dos meus ombros, mas de um lugar muito mais antigo e profundo. A siderúrgica nunca foi concluída. O terreno foi transformado em uma reserva ambiental e cultural, gerida conjuntamente por órgãos governamentais e representantes das comunidades locais. A cada 27 de março, pessoas de toda a região se reúnem para uma vigília em memória de Marcelo e de todos aqueles que tombaram antes dele. Nunca voltei ao Ceará e não sei se algum dia voltarei. Mas, de certa forma, parte de mim permanece lá. Não presa como um fantasma amargurado, mas livre, como uma promessa cumprida. Às vezes, quando estou varrendo o pátio da escola sob o sol da tarde,
Penso em como uma vida pode mudar completamente em um instante, em como às vezes é preciso cair de grandes alturas para finalmente enxergar a verdade no chão. E penso também que talvez, apenas talvez, alguns fantasmas não nos assombram para aterrorizar, mas para libertar, não apenas a si mesmos, mas a todos nós, dos ciclos de violência e injustiça que perpetuamos sem perceber. A terra tem memória. O metal tem cicatrizes, e nós, os vivos, temos o dever de ouvi-los, antes que seja tarde demais. O nome dele era Marcelo Silva, 34 anos, pai de 2 filhos. Ele não era um fantasma vingativo em uma história de terror. Ele era um homem, como eu, como você, cujo único crime foi acreditar na promessa de um futuro melhor. E seu espírito, esteja onde estiver agora, finalmente encontrou paz, assim como o meu. A história de Marcelo e Rodrigo não é apenas sobre fantasmas ou acidentes. É um espelho da realidade que muitos ainda preferem ignorar. Se você se emocionou, se sentiu a dor dessas vidas descartáveis, compartilhe esse vídeo. Marque alguém que precise entender o preço do progresso e a importância de lutar por justiça. A terra lembra, os mortos exigem voz. E você, vai deixar essa história ser esquecida